Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o editor de texto Word. Acadêmicos não sabem como utilizar essa ferramenta. Eu postei um vídeo recentemente ajudando como utilizar essa ferramenta Word, esse editor de texto. E agora nós vamos falar. No vídeo anterior, pessoal, nós falamos sobre a aba Arquivos. E agora nós estamos aqui no editor de texto Word e vamos falar da aba Página Inicial. Quais as funcionalidades de cada aba, menu dentro dessa aba. Inicialmente, com o editor aberto, você vai navegar na barra de ferramentas, no lado esquerdo, superior, vai observar o nome Página Inicial. Essa aba que nós vamos trabalhar. Temos aqui alguns menus: recortar, copiar, colar, pincel de formatação. Vamos iniciar com o menu recortar. Vamos brincar com esse texto. Vamos selecionar o texto e vamos utilizar o primeiro menu, recortar, para você ver qual é o efeito que isso vai acontecer. Você tanto pode clicar aqui na ferramenta, nessa tesoura, como pode utilizar a tecla de atalho, Ctrl mais X. Então, vamos clicar, veja que sumiu a nossa palavra, né? E agora nós vamos utilizar outra deste menu, no caso colar. Nós podemos clicar nesse ícone ou na setazinha, que aí clicando na seta nós temos três opções de colagem. Nós temos a opção de colar, manter o formato original, temos a opção de manter o formato, mesclar o formato original com outro formato, e temos a opção de manter somente o texto. No caso, é simplesmente um texto. Colar, clicando apenas no ícone mesmo. Colamos. Agora vamos utilizar a aba copiar. Bem simples e acredito que de conhecimento de todos. Selecionamos o texto e aí ou clicamos aqui no ícone copiar ou utilizamos as teclas de atalho Ctrl mais C. Veja que no recortar ele tira o texto, ele remove o texto e leva para outro destino. Já no copiar não, ele deixa o texto e aí você copia, faz uma nova cópia se você desejar, quantas cópias você desejar fazer. Qual é a funcionalidade desse ícone pincel de formatação? Vou selecionar todo o texto, vamos clicar em pincel de formatação. Lembrando que nós também podemos utilizar esse recurso utilizando as teclas de atalho Ctrl mais Shift mais C. Então, vamos clicar no ícone e vamos ver o que acontece. Observe que ele removeu a formatação do texto. Eu tinha modificado a cor do texto para o vermelho, e quando você passa o pincel de formatação, ele tira a formatação que tem no texto. Isso serve para outras imagens, para gráficos, para tabelas, enfim. O que você copiar para dentro do editor Word, você pode remover essa formatação por meio dessa ferramenta. É um recurso bastante utilizado e bem simples. Vimos aqui a primeira aba, vamos passar para a segunda aba, pessoal. Aqui é a aba das fontes. Temos a aba da área de transferências. E agora vamos passar para a aba da fonte. Na aba da fonte, pessoal, nós podemos modificar a fonte, onde nós temos dezenas de fontes aqui. Você pode escolher para você trabalhar no texto que você desejar. E temos o tamanho de fonte também, que vai de 8 a 72. Mas se você desejar ter uma fonte maior do que 72, simplesmente você vai selecionar o texto e vai digitar o tamanho da fonte. Observe que a fonte vai até 72, mas eu quero que essa fonte tenha um tamanho 100. Simplesmente tecla Enter e aí a fonte vai ficar do tamanho que você desejar, 100, 200, só que é preciso que você observe se é o tamanho que vai cumprir com aquilo que você está desejando, com aquela necessidade do seu trabalho. Caso contrário não for,
não o faço. E aí, pessoal, lembrando que geralmente para trabalhos acadêmicos, trabalhos universitários, nós utilizamos as fontes. São duas fontes padrões que são regidas pela ABNT. É a fonte Times New Roman e a fonte Arial. O formato das letras, podemos colocar negrito. E o que significa negrito? Significa que o texto vai ficar destacado do restante do texto. Por exemplo, vou selecionar aqui essa palavra e vou clicar na letra N. Veja que o texto ficou destacado do outro texto. Você tanto pode clicar no ícone, como também pode utilizar as teclas de atalho, que neste caso aqui é Ctrl N. Se quisermos colocar itálico, que é esse izinho ao lado do N, ou você clica no ícone ou você utiliza as teclas de atalho Ctrl mais I. Se quisermos colocar sublinhado, ou você clica no ícone ou você utiliza a tecla de atalho Ctrl mais S. São recursos utilizados em texto, lembrando que não podemos exagerar, porque senão o texto vai ficar cansativo, vai ficar feio. Outro recurso bastante utilizado é essa ABC riscadinho, que é para riscar o texto taxado. No caso, você quer que o acadêmico, o aluno, remova aquele fragmento do texto, você seleciona o texto e clica nesse taxado aí para o aluno saber que aquele texto deve sair. E aí temos essas outras duas ferramentas aqui, pessoal, sobrescrito e subscrito. Qual a diferença? A diferença é que o subscrito, a letrinha vai ficar, olha, menorzinha, pequenininha. E vou colocar só na palavra lugar. Seleciono apenas a palavra lugar e vou colocar aqui no subscrito. Você tanto pode clicar no ícone como pode utilizar a tecla de atalho Ctrl mais igual. Se quiser colocar o sobrescrito, vou selecionar a palavra brincar e vou colocar o sobrescrito. Observe que ela ficou para cima, uma fica para baixo, subscrito para baixo, sobrescrito. Aumentar a fonte, no caso, ou você seleciona a palavra, a letra que você quer aumentar e clica no ícone, ou você utiliza as teclas de atalho Ctrl mais maior que. Temos a outra ao lado, que é o inverso, reduzir a fonte. Também podemos clicar no ícone ou utilizar as teclas de atalho Ctrl menos que. Essa outra maiúscula e minúscula, são essas letrazinhas. Se no caso você digitou todo o texto e esqueceu que as letras iniciais são maiúsculas, ou esqueceu que deveria escrever tudo em maiúsculo, ou deveria escrever tudo em minúscula, simplesmente você seleciona o texto e clica aqui, nessa setinha, onde você vai poder utilizar a primeira letra da sentença em maiúscula, tudo em minúscula, todas as letras em maiúsculas, apenas colocar cada palavra em maiúscula e alternar maiúscula e minúscula. Temos aqui ao lado essa ferramenta com realce do texto, que ela serve como se fosse um marca-texto. E temos ao lado do realce, pessoal, temos as cores, paleta de cores, onde você vai utilizar para colocar as cores no seu texto ou nos objetos que você está utilizando dentro do editor Word. Em parágrafos nós temos os marcadores de texto, pessoal. Seleciona o texto e aí temos os marcadores. Clicando aqui nessa abazinha, você vai utilizar os marcadores que você desejar. Ao lado, nós podemos colocar numeração nesses textos. Você vai utilizar em capítulos de livros, trabalhos, e aí você vai utilizar essa ferramenta. E aqui, abaixo das listas, pessoal, temos as ferramentas de alinhamento, onde nós podemos utilizar tanto clicando nos ícones, que são 4, como também utilizando as teclas de atalho. O primeiro, para alinhar à esquerda, nós podemos utilizar as teclas Ctrl mais Q. Para centralizar o texto, podemos utilizar Ctrl mais Z. Alinhar à direita, podemos utilizar Ctrl mais G. Para justificar, podemos utilizar as teclas de atalho Ctrl mais J. Os recursos de diminuir recuo e aumentar o recuo. Clicando nele, ele vai diminuir para o lado esquerdo. Aumentar recuo, ele vai aumentando o recuo
do objeto para o lado direito. Temos o objeto de espaçamento de linha e parágrafo, também bastante utilizado, onde você vai clicar nessa setinha e vai selecionar o espaçamento entre os textos. Lembrando que, para textos acadêmicos, a regra exigida pela ABNT é de 1,5 centímetros entre textos, de um texto para o outro. Temos o sombreamento, onde nós temos uma paleta de cores para sombrear. Estilos, pessoal, é como se fosse uma pré-configuração do editor de texto Word. Digamos que nós estamos aqui trabalhando no estilo normal, e aí nós temos outros estilos. Temos estilos sem espaçamento, título 1, título 2, título 3, substituto, enfim. Temos algumas opções para trabalharmos o nosso texto. É como se fosse um modelo em que podemos trabalhar. Normalmente o padrão, todo editor quando você abre, ele vem com esse padrão normal. E aí temos aqui falando sobre a formatação desses estilos, pessoal. Como que você pode colocar distinto, elegante, formal, manuscrito, moderno, padrão. São os modelos que você pode utilizar, caso deseje. Pode utilizar esses modelos. As cores também você pode modificar as cores desse modelo, a fonte, o espaçamento em parágrafo e definir padrão. E aí passamos dessa aba, esse menu estilo, e aí chegamos ao menu edição. Edição, nós temos a ferramenta localizar, onde podemos fazer localizações simples, muito utilizado. Muitas vezes você tem uma página com tem um documento com 50 páginas, e aí você quer localizar uma palavra repetida. Porque para localizar uma palavra simples é fácil, você digita aqui na busca e ele vai localizar. Mas se você tiver 50 palavras repetidas, o texto vai ficar bastante cansativo e chato. E aí, para eliminar ou para substituir essas palavras, você pode utilizar essa ferramenta de navegação, utilizando aqui, clicando em localizar, ou utilizando as teclas de atalho Ctrl+L. E aí você digita a palavra que você quer localizar. Observe que nós temos duas ocorrências da palavra escola. Se tivéssemos 50 páginas e cada página nós tivéssemos duas palavras escola, quantas vezes essa palavra iria se repetir? O documento ia ficar bastante chato, bastante ruim para ler com tanta repetição. E aí nós temos essa outra ferramenta, que você pode clicar no ícone ou utilizar as teclas de atalho Ctrl+U. Temos algumas palavras repetidas ou temos palavras incorretas e queremos substituí-las. Então você vai colocar na primeira em localizar, você coloca a palavra que você quer encontrar. Em substituir, você vai colocar a palavra que você quer modificar. Por exemplo, aqui em localizar está escola, e aí eu vou colocar para substituir por universidade. Você pode clicar em substituir a primeira ocorrência, ele faz a primeira busca e substitui, ou substituir tudo. E aí, tantas quantas palavras estiverem desta forma, ele vai localizar e substituir. Observe que localizou duas ocorrências, pergunta se quer salvar ou não. Eu vou clicar em sim, ok. Fechamos essa ferramenta, bastante utilizada. Temos selecionar. Podemos selecionar tudo, selecionar o objeto, selecionar todo o texto com formatação e fica ao nosso critério. E aí, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido como utilizar a ferramenta Word, especificamente a página inicial, que é bastante cheia de recursos na barra de ferramenta, e até o próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre a aba Inserir. Gostaria de pedir a tua ajuda, que você nos ajude a continuar criando conteúdos educativos. Para isto eu peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações de vídeos para receber notícias de vídeos que nós postamos toda semana. Normalmente na terça-feira às 13h05 e na sexta-feira às 17h30. Curta os vídeos, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a continuar te ajudando.
O Word é uma ferramenta muito poderosa dentro da academia, dentro do teu processo educativo. Ela funciona, você consegue fazer muitas outras, edições dentro desse editor. Não apenas essa que eu falei. Você consegue transformar, você consegue criar livros, revistas, artigos, projetos de pesquisa, exercícios, enfim. É um poderoso editor de texto profissional. O que basta para que você utilize esse editor, para que você crie qualquer coisa nele, é simplesmente dedicação, trabalho e criatividade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.